Deu certo aí? No playback? Agora tá, numeração. O negócio está melhorando aqui, viu? De longe está pegando o playback de bênção. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 11 vai dizer: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Amém? Amém. Poder sentar. Dá uma linda salva de palmas para Jesus mais uma vez, dando glória a Deus, aleluia. Oh glória, aleluias. Palavra maravilhosa essa, irmãos. O que ocasionou Lucas escrever no versículo 11 essa mensagem: e houve um grande temor em toda a igreja. Obviamente nós estamos falando de uma época em que estavam todos reunidos. Categoricamente afirma Lucas que era a igreja do Senhor, que era o povo de Deus que estava reunido naquele momento. E o que houve no meio da igreja para que Lucas escrevesse que havia um grande temor quando ouviram essas coisas? E a Bíblia vai dizer: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Por que havia sinais e prodígios? Em primeiro lugar, nós observamos por causa do temor da igreja, irmãos. Se nós vamos lá para Atos 2, 42 ao 47, nós vamos observar também a mesma mensagem. Ela simplesmente se harmoniza naquilo que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. Houve algo que moveu, aleluia, a igreja, de maneira, irmãos, que por causa desse mover, muitos milagres, muitas maravilhas no meio do povo de Deus acontecia através dos apóstolos. E aí nós estamos lendo aqui um contexto, e para nós entendermos esse contexto temos que analisar o texto. E analisando esse texto, aleluia, nós vamos entender o que houve naquela época para que Lucas chegasse a esse resultado, a esse denominador comum, aleluia, podemos dizer dessa maneira. Se observarmos a palavra de Deus, aleluia, no capítulo 5, no verso 1 em diante, observamos, irmãos, aleluia, que Lucas narra que havia na igreja um certo varão chamado Ananias com sua esposa Safira. Aleluia. Então, dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus, foi destacado, aleluia, um casal. E esse destaque, aleluia, não era para a honra de maneira nenhuma, aleluia, pois esse casal, aleluia, ele fugiu dos princípios bíblicos, da vontade de Deus. Ele, aleluia, andou, olha, o oposto da cruz, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Creio eu, queridos amados irmãos, aleluia, que esse acontecimento foi permissão de Deus, aleluia, para que a igreja aprendesse. É por isso que eu estou lendo, o resultado final. Houve um grande temor, aleluia, e Deus permite, aleluia, Deus até matar um ou dois, aleluia, para se salvar 10, 20 e 30, não é verdade? Não é assim que Deus faz, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Para Deus tirar, aleluia, o povo dele do Egito, aleluia, foi necessário matar todos os primogênitos do Egito. Ele não matou os primogênitos dos hebreus, não, mas todo o Egito. Aleluia. E a palavra vai narrar, aleluia, que esse certo varão, chamado Ananias, e Safira, sua esposa, bendito seja o nome do Santo Senhor, sua mulher, naquela época, aleluia, era necessário trazer, aleluia, as ofertas, o dízimo, e colocava nos pés dos apóstolos. Presta atenção, aleluia. Se não fosse dessa maneira, não tinha crescimento da igreja, não tinha manutenção da igreja, conforme, aleluia, Malaquias capítulo 3, versículo 10 e diante. De maneira nenhuma, aleluia. E isso aconteceu exatamente conforme a palavra, aleluia. Pois na lei também não era diferente. Trazia o dízimo das rendas, da fazenda, dos animais, dos frutos, aleluia, e colocava na mão, aleluia, do sacerdote, aleluia, daquele que ministrava a casa do Senhor. E naquela época, Ananias e Safira, eles resolvem vender, aleluia, a sua propriedade. E vendendo a sua propriedade, aleluia, diz a palavra de Deus, irmãos. Escuta que é interessante. Porque
aleluia, indo diante, aleluia, de um homem chamado Pedro, do apóstolo Pedro, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus. Agora, Ananias e Safira, aleluia, ele, aleluia, vendem sua propriedade, e a Bíblia vai dizer que eles guardaram uma parte para eles. Aleluia, Deus. Reteve, aleluia, uma parte do preço. Isso combinado com sua esposa. Presta atenção, aleluia. O que Pedro vai dizer para esse homem? Nós sabemos dessa história, mas é necessário nós analisarmos, aleluia, entendermos, aleluia, a partir da palavra de Deus, aleluia, para que nós não caiamos no mesmo erro, sabendo que hoje, irmão, Deus não vai matar ninguém por causa disso. A morte, aleluia, de Ananias e Safira, aleluia, foi algo acerca da desobediência da palavra, mas naquela época, na lei. Mas hoje Deus não vai me fulminar, Deus não vai me fulminar, não, de maneira nenhuma. O negócio, a prestação de conta, não é naquele momento como foi com Ananias e Safira, não, mas vai ser na prestação de conta no dia, aleluia, do julgamento, no dia do juízo, no dia que ante, aleluia, ante eu e você estaremos, aleluia, diante do trono branco, aleluia, diante de Deus, prestando conta com Deus. Ou pensa que eu não vou prestar conta? Eu vou prestar conta com Deus. Aleluia, meu Deus sabe, irmão, aleluia, o que eu faço e o que eu devo fazer. Deus sabe o que você faz e deixa de fazer. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, e nada é oculto aos seus olhos. Agora, Ananias e Safira, ele reteve parte do preço e combinou com a sua esposa, e levaram a parte e depositou nos pés dos apóstolos. Colocaram os pezinhos, aleluia, daqui, Pedro, olha, nós vendemos por tanto, e nós estamos trazendo aqui um dízimo. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Olha o que Pedro diz. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Irmãos, observa aí que é muito profundo, é muito forte. Isso é forte demais. Você já imaginou, irmãos, Ananias diante de Pedro, olhando tete a tete com ele? Agora ele vai ouvir: Ananias, por que Satanás, foi Satanás, viu, Ananias? Tu deu lugar ao diabo, colocou no teu coração para tu tirar uma parte para ti, Ananias. Irmão, não tire, irmãos, 10 centavos do dízimo, porque Satanás está trabalhando lentamente no teu coração. É Satanás que está colocando, se desviando do caminho da salvação, do caminho da verdade. Pastor, você vai pregar? Não, eu estou pregando sobre o dízimo, eu estou pregando, aleluia, para você, meu amado irmão, que eu quero que você vá para o céu, que você suba e se encontre com Jesus dos ares, que você tenha a vida eterna. Não deixa Satanás, irmão, nós não temos que dar brecha para o diabo até na hora de dar o dízimo. Se eu vou dar só 100, meu dízimo é 140, tá bom, só 100, eu vou dar só 80, eu vou dar só 130, eu vou dar só 140, eu vou dar 139,90, vou dar 10 centavos para Deus. Roubou, Satanás colocou, Satanás trabalhou. Ananias e Safira fez desse jeito, mas só que ele se deparou com um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou essa revelação aí de Pedro? Isso foi uma revelação profunda, e no ato de dar, de devolver o que era para Deus. Glória a Deus. Você já imaginou, irmão, se na época de Pedro ainda houvesse de hoje, e no momento em que você chegasse para colocar seu dízimo aqui, olha, vamos supor, e o sacerdote estivesse aqui e olhasse para você: peraí, irmão, você já imaginou? Por que tu deixou Satanás colocar no teu coração isso, desejo de tentar roubar a Deus, de mentir para o Espírito Santo? Olha só, mentir para o Espírito Santo, irmão. Isso aqui é mentir para o Espírito Santo, pastor, é reter o que era de Deus. Ananias, por que tu deixou Satanás colocar esse desígnio, esse desejo no teu coração?
mentisse ao Espírito Santo e guardasse para ti o restante. Aí ele vai dizer aqui, ó, guardando não ficava para ti? Pedro, ele poderia ser até mais maleável, né? Mas só que ali não era Pedro mais, era o Espírito Santo de Deus. Pedro poderia dizer, ei, Ananias, vem cá, Ananias, eu quero um particular contigo. Ananias, Marcos, velho, pega o restante que tu guardou aí no outro bolso, porque senão tu vai morrer. Mas não, irmãos, o negócio com Deus é mais estreito do que a gente pensa. Hoje Deus não mata, não fulmina, mas espiritualmente já está morto, espiritualmente já está longe da eternidade, espiritualmente, aleluia, vai ficar para o sempre o julgamento de Deus, porque a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quem está em Cristo Jesus não mente ao Espírito Santo de Deus, não mente. Observe, irmãos, duas coisas. Primeiro, é Satanás que coloca no coração. Segundo, aquele que recebe no coração a seta de Satanás está mentindo para o Espírito Santo de Deus, porque deu. E aí Pedro vai perguntar a ele, guardando não ficaria para ti, homem de Deus? E vendido não estava no teu poder? Porque formaste esse desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas para Deus. Você já imaginou, irmãos? Era mais estreito do que você imagina. O negócio era sério. Nós vivemos numa época em que está tudo bem, está tudo bom, tudo eu posso. Você pode tudo. Pastor, eu posso fumar? Pode fumar. Eu posso me prostituir? Pode se prostituir, meu filho? Pode. O que é isso, pastor? Eu posso? Pode. Você pode, irmão. Você pode roubar a Deus? Pode roubar a Deus dando um dízimo, ou não dando um dízimo, ou dando metade, ou dando 10 centavos. Você pode, meu filho? Pode. Isso é um conselho que eu estou dando. Pode, meu filho? Pode. O que é isso, pastor? Pode. Pode mentir? Pode enganar? Pode dar uma olhadinha para a mulher do próximo? Pode, meu irmão. Só não pode uma coisa: entrar no céu. Só não vai poder entrar no céu, porque já colocou um desígnio no seu coração. Aleluia. De não querer mais morar no céu. Deu lugar ao inimigo, fugiu da vontade de Deus. Adão e Eva, irmãos, quando pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Ei! Aleluia. Expulsos do paraíso serei eu, se eu fizer dessa forma como fez Adão e Safira, que foram expulsos do paraíso naquele dia. Não teve como dar chance para ele. Não tem chance, irmãos. Deus já está dando chance. Qual é a tua chance? Qual é a minha chance? É todo dia acordar e dando glória a Deus. Você sabe qual é o meu devocional toda manhã? Quando eu me acordo, eu não falo com minha esposa. Meu negócio é falar com Deus. Meu negócio é falar com Deus. O negócio é com Deus. De manhã eu falo, aleluia, com meu Deus. Eu oro a Deus, eu agradeço a Deus, eu peço a Deus graça, renovo, peço a Deus unção, aleluia, na minha vida. Eu peço a Deus para continuar de pé. Eu digo: Deus, não deixa eu pecar, não deixa, Pai, eu olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás, Senhor. Essa é a minha conversa com Deus todas as manhãs que eu não me acordo. Aleluia, Deus. Tem gente que se acorda, corre para o banheiro para escovar logo para tomar o café, não. Fala com Deus primeiro, para que Deus não faça, para que o diabo não ache brecha em mim e em você. Glória a Deus, aleluia. Pedro, ele vai dizer, aleluia, porque formaste esse desígnio no teu coração. Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. A Bíblia vai dizer, irmão, só porque Pedro falou. Pedro não disse nada, a não ser dizer: tu mentiste aos homens, não aos homens, mas a Deus. A Bíblia diz que ele ouviu o Senhor. Ao ouvir, morreu. Pedro não disse: agora tu vai morrer, Ananias. Não disse não. Ele simplesmente começou a relatar para
Ananias, o que ele decidiu fazer contra Deus e contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, morreu. E vieram os mancebos, jovens, e o levaram e enterraram. Olha só, irmãos. Passando quase 3 horas, a Bíblia diz, se aproxima quem? Safira. Irmãos, Pedro poderia ter até deixado a bichinha, né? Olha, mulher, teu marido veio aqui e contou uma história de carochinha. Pensava que estava mentindo para mim, mas ele mentiu para Deus e morreu. E tudo que tu diz acerca do terreno, acerca da herdade, da herança, daquilo que tu vendeu, é aquele valor? Não, Pedro não disse isso não, irmãos. Porque não era Pedro, eu vou repetir de novo, era o Espírito Santo de Deus na vida de Pedro. Chega ela após 3 horas, diz a palavra de Deus. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha, a outra mentirosa, a enganadora. A palavra de Deus que Pedro vai dizer para ela, diz-lhe: vendeste, portanto, ó. Ananias chega para Pedro e diz: Pedro, eu vendi por 50 reais, vamos dizer, sendo que tinha sido por 100. Agora Pedro chega para ele e diz: vendeste por 50 reais mesmo aquela verdade? E a bichinha, rapaz, mente para Deus também como marido, viu, irmão? Aí é que eu digo que é uma só carne, né? Ei, cuidado, mulher, cuidado, homem, viu? Porque tu mente, não deixa, mulher, tu não mente nem o teu marido, não. Marido, tu não mente nem a tua mulher, não. É um conselho que eu dou. Porque o negócio foi estreito aqui, olha. Vendeste mesmo por aquele valor? Sim, por esse tanto. Portanto, então Pedro lhe disse: por que entre vós concertaste para tentar o Espírito Santo? Presta atenção, irmãos. Pedro ele vai falar: por que vocês estão tentando a mim? Não. Ele fala da terceira pessoa da Trindade, acerca de estar mentindo para o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Estavam tentando o Espírito Santo de Deus. Ei, ainda tem profeta, ainda tem, aleluia, homens e mulheres de Deus que revelam, aleluia, as coisas, aleluia, que Deus quer que seja revelado. Glória a Deus, aleluia. Ainda existe Deus. Hebreus 13:8, ele não mudou, meus amados irmãos. Ele é o mesmo. Você observou no teu testemunho que eu disse? Que quando eu peguei que o irmão disse: a paz do Senhor, e quando cheguei no primeiro, eu já senti assim que no outro foi mais forte. Eu disse: tem uma coisa errada. Meu coração palpitava nisso. Era o Espírito Santo de Deus me revelando. E aí o homem entra, e quando ele entra, ele fecha a porta para ver se a porta fecha igual, se não estava amassado. E aí o carro trava. Glória a Deus. Isso é a palavra de Deus. E quando Pedro pergunta, Pedro vai dizer: por que vocês estão combinados um com o outro para tentar o Espírito Santo do Senhor? Aí os pés só daquele que levou e a porta. A Bíblia diz que logo caiu aos seus pés e expirou como o seu marido. Como o seu marido. Aí nós vamos ver a palavra, irmãos, que quando ele cai, a Bíblia vai dizer que houve um grande temor. Daquele momento em diante, acredito eu que a igreja passou a ser fiel, verdadeira, que não tentava mais a Deus e nem o Espírito Santo de Deus, principalmente diante dos apóstolos. E por causa desse temor, dessa maravilha, dessa sinceridade, dessa verdade, a Bíblia vai dizer que muitos sinais, irmão, milagres aconteciam, maravilhas aconteciam, pessoas eram salvas. Sabe o que eu entendo? Que muitos dizem: o tempo de milagre acabou. Faz uma pergunta às igrejas, parece que não existe mais
mais Deus, ei. Existe Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos a palavra oficial, que quando o rei adoece, ele manda procurar deuses, ou Deus com D minúsculo, porque quando você vê Deus com D minúsculo na Bíblia, não está falando desse Deus ao qual nós servimos. E a palavra vai dizer que Deus chega para o profeta, ele vai, diz assim para ele assim: porventura não há Deus em Israel? Há Deus. Deus está em todo canto, em todo lugar. É adorado nesse momento em todo o planeta Terra. Aleluia. Pessoas estão louvando e bendizendo o teu nome. Pessoas estão engrandecendo e agradecendo a Deus, aleluia, por esse dia de hoje, ao qual é o primeiro dia da semana. Vieram para adorar, vieram para buscar a presença, vieram para ouvir a voz de Deus, vieram para ser cheios do Espírito de Deus, vieram, aleluia, como verdadeiro adorador, que o adora em espírito e verdade, e na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por causa dessa atitude, porque Deus, aleluia, assim o quis fazer, o escolheu esse casal, aleluia, para que fosse, aleluia, como exemplo para a igreja. Você já imaginou no dia de hoje? Esperaria vocês, esperaria a igreja de todo o cosmos terrestre que morresse alguém fulminado, irmão, só para ser fiel. Você já imaginou? Se eu chegasse, fizesse assim, não, porque o negócio agora é graça. Graça é favor imerecido, mas não quero dizer que a graça não é melhor, não é igual a lei, não. Eu posso dizer para você que a graça é mais rígida do que a lei. A lei, se fizesse isso, morria na hora, pronto. Na graça, vai para o juízo, vai para a condenação eterna, vai ser julgado. Na graça, irmãos, aleluia, na lei, se adulterasse, aleluia, era apedrejado. Você sabe que uma pessoa morre, irmãos, com 5, 10 dias, a pessoa já esquece, já não existe mais, fica só as lembranças, aleluia, sem saber para onde partiu, para onde foi, aleluia. Mas na lei, irmãos, se a Bíblia diz: se eu olhar, eu já adulterei. Se eu desejar uma mulher, eu já adulterei. Se eu desejar no coração, pronto, já perdeu a salvação. Ela não pode. Olha como é mais estreito. Diz a palavra de Deus que por causa disso, por causa desse acontecimento, por causa do acontecimento de Ananias e Safira, da palavra que Pedro diz para eles, porque deixou Satanás colocar esse desejo no seu coração, aleluia, diz a palavra de Deus, porque também vocês estão tentando o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor morre. A Bíblia diz que houve um grande temor, a igreja se despertou-se, a igreja viu a olhos nus o acontecimento que está escrito histórico. Não é diferente do dia de hoje. Muitas pessoas estão mortas dentro da igreja, espiritualmente, são crentes, mas estão tentando todos os meses, estão tentando todos os dias o Espírito Santo, estão mentindo para Deus, estão mentindo para o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quantas e quantas pessoas estão aí que não resolveram não dar mais um dízimo? Não, eu não vou dar meu dízimo porque eu não sei o que o pastor faz. Preocupação é porque ele administra o dízimo dela, como se o pastor é que abençoasse a ele ou a ela. Não é, que abençoa Deus. A palavra vai dizer que por causa disso, a sua fidelidade, repreenderei eu, Deus, não é o pastor, vou repreender o devorador. Não vai haver um portador e nem um mediador na sua vida financeira. Você vai ser tanta bênção que Deus, o povo vai procurar e olhar essa paz, que é isso? Glória a Deus, aleluia. Como é que conseguiu? Como é que fez isso? Por quê? Porque foi fiel. Por causa dessa fidelidade,
nasceu no coração do povo, da igreja. A Bíblia é bem clara, vai dizer aqui, e houve um grande temor entre toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Ele não foi só no momento ali não, no culto em que Pedro estava ali na hora da palavra ministrando, e que quando chegou a hora do dízimo das ofertas, que trouxeram aqui para o altar, que colocaram nos pés dos apóstolos. A Bíblia vai dizer que tanto os que ouviram de longe criou temor. Também, né? Desse jeito, né? Quem que não cria, né? Ah, pai, o cara morreu dentro da igreja porque roubou a Deus. É para criar mesmo, irmão. Aí nós estamos esperando. A igreja do Senhor está esperando que Deus mate algum, né? Fulmine. Já imaginou? Rapaz, você vai colocar o seu dízimo ali no envelope, e na hora que colocar na salva ali, um raio descendo do céu. Deus me livre. Aí eu disse, rapaz, já sei qual é a causa, viu? Se isso acontecer aqui. Se isso acontecer aqui, eu sei qual é a causa. Eu vou direto pro envelope dele. Disse, rapaz, o cara ganha, eu acho que é um salário, né? De 400, eu só não estou 100. Roubando a Deus, ele está certo, Jesus. Leve esse miserável. Deus perdoe, Jesus. Não vai acontecer isso não, irmãos. Mas, se acontecesse isso aqui, eu vou dizer a coisa. O que tinha de crente fiel a Deus aqui não é. Eu não tinha que ter 3 salvas dessa. Porque, não, é porque isso aqui ia ficar lotado, irmãos. Ia ficar lotado isso aqui. Por quê? Porque ia ter temor. E onde tem temor, o que diz a palavra de Deus? E muitos sinais de prodígios eram feitos pelos apóstolos. Depois do acontecimento, depois que nasceu o temor no coração dos crentes, tudo que entrava um apóstolo, meu filho, não é esse apóstolo de hoje não. Eu estou falando dos apóstolos de Jesus. A Bíblia vai dizer, e muitos sinais de prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre do Salomão. Eu vou dizer, completar aqui, com muito temor. Estavam todos unânimes, unidos, cheios de temor a Deus, cheios de vontade de servir a Deus, vendo as maravilhas de Deus. Era glorificado Deus 24 horas, por causa do temor, porque havia uma igreja fiel. Era fiel, não tinha como ninguém enganar a Deus, não enganava o Espírito Santo de Deus. Que palavra maravilhosa que traz para os nossos corações. Irmãos, você sabe o que significa dízimo? Dízimo é primícia. Você sabe qual é o significado de primícia? É primeiro. Pegou o seu salário, a primeira coisa é essa aqui não. Opa, 1.500 é R$150 para Deus. Quer no meu envelope, minha filha? Traga aí, traga ligeiro, para não gastar. É a primeira coisa para Deus. Eu me lembro do meu filho, quando ele trabalhava, ele dava até de centavos. Até de centavos, irmão. Pai, meu dinheiro está aqui, ó. R$110,35. Eu digo, esse cara é fiel. Esse aí é fiel. É abençoado. Quando ele trabalhava, eu não me lembro qual era o trabalho dele. Quando ele começou com Uber, ele ajuntava o dízimo, porque ele ganhava por dia, né? E ele juntava e no final do mês ele dava. Pronto! Minha esposa lembrou aí. Ele trabalhava ajeitando cadeira na fábrica, né? Aquelas cadeiras de ferro, e enrola com aquele material plástico, grosso, né? Tipo fio, com a cadeira bonita. Mas ele trabalhava nesse negócio, o primeiro emprego dele. Então, queridos, essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Deus colocou no meu coração essa palavra, que você pode observar que essa palavra é tão maravilhosa,
Que a Bíblia diz no finalzinho, ó, e a multidão dos que criam ao Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. A igreja crescia, ela não parava, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, olha só, a sombra de Pedro, aleluia, quando este passasse, cobrisse algum deles, até as cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermo, por causa de quê? Por causa do temor, da fidelidade da igreja. Você já parou para pensar, irmão? Que às vezes uma igreja tem pouco membro, está faltando temor, está faltando fidelidade, está faltando povo de Deus fiel. Porque eu acredito que se Deus olha para nós aqui e achar dentro de nós, dentro do templo, só fiel, ia começar a mandar. Eu quero meu rebanho num lugar só tem crente fiel. Um povo que quer morar no céu, cheio de temor a mim. É bem óbvio isso aí, é bem lógico. O meu pensamento é esse. O seu pensamento é bem óbvio acerca do que eu estou falando. Imagina Deus. Imagina Deus, irmão. Não, aqui não tem nenhum que não seja fiel. Então, Deus vai trazer de longe para cá. A Bíblia diz que por causa da união da igreja, Deus enviava os que se haviam de salvar. Atos dos Apóstolos, lá no versículo 47, se eu não me engano. Para você ter uma ideia, irmãos. Aqui, ó. Vamos lá, Atos 2. Quando os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, louvando a Deus, 47, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Só por causa da união da igreja, da fidelidade, do temor, do compromisso. Eu quero dizer para vocês, nós precisamos disso. Eu preciso que você seja assim, para que vá morar no céu e para que Deus envie para esse lugar os que iam se salvar, para o rebanho crescer. Porque eu tenho certeza que Deus não vai mandar bode, só vai mandar ovelha para esse retiro. Deus só vai mandar ovelha boa. Porque a Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente todos os dias, na comunhão, no partir do pão, na alegria, comia com singeleza de coração, toda a alma havia temor. E havia sinais de prodígio e maravilha pelos apóstolos. Lá no Atos 2, no acontecimento de Atos 5, nós vemos a narração de Lucas, a palavra lida, a palavra pregoada nessa noite, que tentou contradizer aquilo que estava acontecendo, mas por causa desse acontecimento, porque no momento, vamos imaginar agora, irmão, Atos 2, Atos 5, nesse meio de 2 a 5, Satanás estava desgostoso, ele estava querendo perturbar e derrubar a igreja, e usou quem? Ananias e Safira. Ele estava dizendo, rapaz, aquela igreja ali não está não, Deus está mandando todo dia, está salvando, os meus adeptos estão indo para a igreja, eu vou colocar na mente do crente aí fraco, para enganar, para roubar a Deus. Só que ele pegou um homem cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que o temor cresceu maior ainda, de maneira que se ouviam o que estava acontecendo e vinha de Jerusalém, ó. E só a sombra de Pedro foi melhor ainda, só a sombra de Pedro, quando passava assim, ó, vai ver a minha sombra aqui, passando e você sendo curado, pois era sem a Pedro, por causa de quê? Do temor da igreja. Glória a Deus. Havia um só coração, um só pensamento, um só falar. Não havia necessitado, não havia ambicioso, não havia orgulhoso, não havia aquele pessoal invejoso, né? Tudo era em comum, tudo era comum, não tinha nada um melhor do que o outro. Essa é a igreja, irmão. Então, queridos, que você receba essa palavra, que possa nascer temor no seu coração. Quero que você medite mais nessa palavra em casa, para que Deus possa colocar nos nossos corações
Eu não digo só o seu, não o nosso. E está sendo gravado esse vídeo, vai para a rede social, vai para o YouTube, para mostrar, não é só para a igreja, Assembleia de Deus, Igreja de Boa, não é para toda a igreja, do mundo inteiro. Porque tem vídeos meus que chegaram na Europa. Quando eu fui a primeira vez para a Europa, quando eu fui pela primeira vez para a Alemanha, descobri o meu pregando nas igrejas. Então, eu acredito que aquele que está nessa condição, nessa situação, que também se converta, que não deixe Satanás colocar esse desígnio no coração deles e venha roubar a Deus, para que Deus possa acrescentar, salvar e a igreja possa crescer. Porque se a igreja não crescer, irmãos, nós estamos muito mal. Se a igreja do Senhor não crescer, porque as portas do inferno têm prevalecido muitas vezes, mesmo que a Bíblia diz que não vai prevalecer, mas só não vai prevalecer para os fiéis. Amém? Palmas para Jesus. Vamos